A paz do Senhor a todos aqueles que me ouvem e veem. Eu sou o pastor Renato, eu gostaria de dar a paz do Senhor à Igreja Comunidade Evangélica Geração da Conquista em Manaus. Vamos retornar aí nos nossos estudos de eclesiologia e história da igreja. E o estudo de hoje é Eclesiologia e História da Igreja. O título da aula de hoje é Por que a Igreja errou tanto durante a história? Os erros, a razão dos erros da Igreja. Esse é o título da nossa meditação nesta manhã. A razão dos erros da Igreja. Então, a Igreja tem errado, irmãos, a gente tem visto. Quando eu digo igreja, eu digo todos os sistemas religiosos, sejam eles católicos, sejam eles protestantes, sejam eles evangélicos mais contemporâneos, seja qualquer outro veio do cristianismo. A gente precisa entender a diferença, entre sistema religioso concebido pelo homem, para o verdadeiro significado do que é ser igreja, à luz daquilo que a palavra de Deus diz. E eu já tenho falado isso em inúmeros vídeos, e eu estou tendo essa introdução porque ontem eu e minha esposa nós estávamos lendo alguns comentários que foram feitos nos vídeos e, infelizmente, parece que as pessoas ainda não estão entendendo o objetivo desses vídeos. O objetivo desses vídeos, dessas aulas, desses questionamentos, é fazer com que as pessoas pensem, meditem, questionem sobre a validade lógica e teológica dos sistemas religiosos que existem hoje, e que representam ou dizem representar o cristianismo. Então, infelizmente, nós temos visto que esses sistemas religiosos, sejam eles quais forem, meus irmãos, vamos colocar assim, essas denominações religiosas, sejam elas quais forem, elas estão permeadas, elas estão enveidadas, elas estão entranhadas de erros, e de ensinos que se distanciam daquilo que a palavra de Deus diz. Alguns ensinos chegam a ficar distantes, outros chegam a ser exatamente o contrário do que a Bíblia diz. Então, o objetivo dessa série de estudos que a gente vai continuar, a gente vai falar ainda sobre cessacionismo, a gente ainda vai falar sobre teologia liberal, a gente vai falar sobre teologia da libertação, que foi um grande erro cometido principalmente no sistema católico, que contaminou, inclusive, igrejas protestantes, e que foi absorvido por igrejas protestantes. Então, a gente vai falar sobre isso. A gente vai conversar sobre isso. Esse é o pensar, que deve ser incentivado. É o pensar, é o questionar, é o avaliar, é o criticar. É isso que nós estamos propondo. E ainda vivemos num país democrático, entendo eu, e que criticar e que você colocar aí o contraditório ainda é válido, ainda não somos como um país comunista, creio eu. Então, a possibilidade de conversarmos sobre esses temas é importante, ok?
Então, todas as denominações, elas têm erros, e é estes erros que nós temos questionado. Agora, temos questionado a partir de que fonte? É isso que é importante a gente entender. A partir de que fonte? A partir de que parâmetro nós temos questionado a história da igreja e a eclesiologia da igreja? A partir de que parâmetro? Né? Um dos comentários teve uma pessoa, pelo jeito, deve ser uma pessoa muito inteligente, muito preparada, mas ele quis propor para mim, quis propor aqui para o pastor Renato, uma discussão sobre temas divinos, que é a história da igreja, a partir da visão histórica. Porque ele diz ele ser um historiador. Isso é um exemplo que eu estou dando para os irmãos. Ele era um historiador e ele queria fazer um debate comigo a partir da história. Ora, como é que eu vou discutir o divino a partir do humano? Como é que a gente vai discutir? Como é que a gente vai conversar? Como é que a gente vai criticar os erros da história, da história da igreja, da sua eclesiologia, a partir de uma fonte que é igualmente errônea? A partir de que se discute eclesiologia e história da igreja? A partir da Bíblia. Por isso que eu perguntei, olha, você crê que a Bíblia é a inerrante, eterna, infalível, né, palavra de Deus? Você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus? Se a pessoa acredita, opa, então vamos discutir a partir daquilo que a Bíblia diz, ok? Ah, eu não acredito na Bíblia. Pô, se você não acredita na Bíblia, como é que eu vou discutir a história da igreja e a eclesiologia se você não acredita no livro ou na inerrância do livro, né, que fala sobre o nascedouro da igreja, né, e sobre os princípios básicos da igreja, os princípios inerrantes da igreja. Veja que princípios para a igreja você só encontra na Bíblia, porque só a Bíblia trabalha com princípios. Vou repetir: só a Bíblia trabalha com princípios. Eu vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo da transitoriedade humana e da eternidade da Bíblia. A Bíblia propõe um retrato da igreja que é eterno. Ele não muda com o tempo. Agora, todos os sistemas religiosos criados pelo homem, eles vieram mudando com o tempo e a gente está estudando isso desde quando a gente começou aqui. Então, você que é historiador, você que é sociólogo, você que é ou que é filósofo, ou, enfim, deveria saber que toda a ciência humana é falível. E por que ela é falível? Justamente pelo adjetivo que acompanha o substantivo. Ciência, substantivo, humana, é o adjetivo. Então, se a ciência ela é adjetivada, né, pelo humano, ela é falível, porque todo homem é falível, mas só Deus é eterno, só Deus é inerrante, e só a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém? Então, por que a igreja erra, pastor? Porque nós erramos. Quando eu digo nós, eu estou me incluindo, tá? Porque nós erramos.
Porque durante a história da igreja, algumas coisas eram pecado, agora não são mais pecado. Isso em todas as igrejas é assim. A igreja católica é assim, a igreja luterana é assim, a igreja batista é assim, a igreja metodista é assim, a igreja Assembleia de Deus é assim. Uma coisa no passado era pecado, uma coisa no passado era errado, e agora passou-se o tempo, agora estão se propondo que aquelas coisas que eram erradas agora não são mais. Né? Por que, que há essa transitoriedade? Por que, que há essa relatividade das coisas? Por quê? Porque o ser humano, em essência, e em virtude de sua finitude, ele tende à relatividade. Ele tende a relativizar os seus próprios conceitos. Né? O problema é que o evangelho ele não trabalha com relativismo, ele trabalha com princípios. Tá? E no dia de hoje, a gente vai dar uma parada, né? Eu não vou falar muito sobre aspectos históricos da igreja, muito, por isso a importância do seu comentário, né? Eu fiquei muito feliz com os comentários que foram feitos, né? Às vezes um comentário ou outro visa não comentar aquilo que nós estamos falando, mas visa muitas vezes ofender o canal ou ofender esse que vos fala, mas não tem problema. A importância, né? Eu tenho uma esposa que é psicóloga. Graças a Deus, ela tem me ajudado muito. Muitas vezes a gente vê nesses comentários uma necessidade da pessoa, mesmo ela atingindo a gente, mesmo ela sendo ofendendo a gente, que infelizmente acontece, mas a gente vê o quê? A gente procura, cada comentário a gente analisa e a gente verifica o quê? A gente verifica que são necessidades, crises das pessoas. Né? Minha esposa falou, poxa, a pessoa sabe que é errado, mas continua ali, né? Continua ali naquele grupo religioso. A pessoa sabe que é errado e continua naquele grupo religioso. Então, é esse esclarecer que nós estamos propondo. Mas, meus amados, a gente está lendo a Bíblia. Então, por que, que a igreja erra tanto? Porque a igreja se afasta da Bíblia. Se a igreja tivesse como única regra, de fato, única regra de fé e prática, a Bíblia, ela não erraria tanto. O problema é que, junto com a Bíblia, vem a tradição, e aí, tradição de igreja, você encontra em todas as denominações, seja ela católica, seja ela protestante, todas as igrejas têm tradições. Mas essas tradições são tradições o quê? Humanas. E se são tradições humanas, são tradições falíveis, são tradições que podem estar incrustadas de erros. E é isso que nós precisamos entender. Então, para a aula de hoje, eu quero buscar contigo na palavra de Deus, né? E num momento do ministério de Jesus, que é muito maravilhoso, eu quero que você abra a Bíblia aí, em nome de Jesus, em João capítulo 12. João capítulo 12. O relato de João é maravilhoso. E eu gosto muito de ler o relato de João, por quê? Porque os evangelhos sinóticos, né, você que está me assistindo aí, a Bíblia chama esses primeiros 4 livros do Novo Testamento de evangelhos sinóticos. O que significa evangelhos sinóticos? São evangelhos semelhantes ou evangelhos parecidos, a narrativa é parecida, né? Todos eles narram o ministério de Jesus sobre uma ênfase. Mateus, quando ele escreve o seu evangelho, a preocupação dele é mostrar Jesus Cristo ou mostrar o evangelho de Cristo aos judeus, né? Por isso, uso de muitas passagens do Velho Testamento. O evangelho de Marcos ele foi escrito já para a igreja perseguida. Então, os relatos ali servem para quê? Para motivar, para incentivar a igreja
perseguir. O Evangelho de Lucas, Lucas foi companheiro de quem? Foi companheiro de Paulo. Então, o Evangelho de Lucas, ele já se preocupa em mostrar a história de Jesus, ou mostrar os eventos de Jesus, dando uma ênfase para os gentios, né? De forma que o gentio lesse ali, a pessoa que não fosse judeu, lesse ali o Evangelho de Lucas e pudesse entender melhor as intenções, os ensinos, o propósito, né, do Evangelho de Cristo. Só que o Evangelho de João, ele é um evangelho cuja ênfase é teológica, cuja ênfase não se finca e não se firma muito, como os outros três evangelhos, em detalhar os acontecimentos que envolvem o ministério de Cristo. O Evangelho de João, não. O Evangelho de João é conhecido como o Evangelho do Logos, né? O Evangelho da Palavra, o Evangelho teológico, o Evangelho que mostra ali, então, ele relata, ou ele retrata o ministério de Cristo, dando ênfase à teologia do Logos, que é a teologia da palavra. E João capítulo 12, vamos ler? João capítulo 12, a partir do verso 37. Abra. Aqueles sinais miraculosos não creram nele. Isso aconteceu para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que disse: Senhor, quem creu em nossa mensagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por esta razão, eles não podiam crer, porque, como disse Isaías, noutro lugar, ou em outra passagem, cegou os seus olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, nem se convertam e eu os cure. Isaías disse isso porque viu a glória de Jesus e falou sobre ele. Ainda assim, muitos líderes dos judeus creram nele, mas, por causa dos fariseus, não confessavam. Então Jesus disse em alta voz: Quem crê em mim, crê, não crê apenas em mim, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouve as minhas palavras e não lhes obedece, eu não o julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra que proferi o condenará no último dia. Pois não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou me ordenou o que dizer e o que falar. Sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu digo é exatamente o que o Pai me mandou dizer. Amém? Só até aí. Então, amados, por que eu li esse texto? Por que a igreja erra tanto? Existem duas coisas. Não, existem algumas coisas. Duas não. Existem algumas coisas que a gente precisa considerar. Verso 37. Mesmo depois que Jesus fez todos aqueles sinais miraculosos, não creram nele. Então, amados,
Sinais miraculosos não salva ninguém. Sinais miraculosos não têm poder. Eu quero que você entenda isso. Não tem poder para salvar ninguém. Você não é salvo por causa de milagre algum. A maior prova é que Jesus, próprio João está retratando aqui, ele já retrata isso no capítulo 12, que Jesus fez inúmeros milagres. Lá no final do livro, ele vai dizer assim: olha, Jesus fez muitos outros sinais, mas se tudo aquilo que Jesus fez fosse escrito em livros, a terra não teria condições de comportar estes livros. Então, Jesus fez muita coisa nesses 3 anos em que ele esteve aqui. O problema, querido, é que a palavra, a palavra é que transforma. Não é um milagre que transforma. É isso que ele está falando aqui. E aí ele vai citar Isaías 53, verso 1, e vai citar Isaías 6, verso 10. Isaías 53 é o retrato de Jesus Cristo, né? Ele vai é um capítulo messiânico do livro de Isaías. Isaías vai profetizar sobre alguns acontecimentos que vão ocorrer, né? Como fato histórico e como consequência histórica do ministério de Jesus, né? E uma das consequências históricas do ministério de Jesus é exatamente isso. Senhor, quem creu em nossa mensagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque Jesus, meu amado, o Filho de Deus, veio à Terra e as pessoas não creram. E as pessoas não creram. Jesus ressuscitou Lázaro e as pessoas não creram em Jesus. Jesus ressuscitou lá a filha de Jairo e as pessoas não creram em Jesus. Sabe por quê? Porque o milagre não é um milagre que transforma a pessoa. Não é um milagre que estabelece. Não é qualquer rito religioso. Nenhum rito religioso pode estabelecer um relacionamento pessoal seu com Deus. Pastor, o que estabelece, então, o relacionamento? Calma, a gente vai chegar lá. No verso 41, verso 42, de João, capítulo 12, está escrito assim: ainda assim, muitos dos líderes judeus creram nele. Olha só, essa parte lá do verso 42. Isso é a Bíblia dizendo, João, né? A percepção de João, muitos líderes religiosos, e essa percepção foi dada pelo Espírito, então isso que João falou é verdade, creram em Jesus. Por quê? Meus amados, os líderes religiosos daquela época, fariseus, saduceus, escribas, eles conheciam a fundo o Velho Testamento. Eles sabiam exatamente muitas das coisas, eles conheciam o texto, talvez não conhecessem o sentido do texto, porque o sentido do texto, o propósito do texto, a interpretação correta do texto do Velho Testamento só pode ser feita a partir da realidade de Cristo. Porque o Velho Testamento aponta para Cristo. Ok?
Então, por conhecerem o Velho Testamento a fundo, alguns líderes religiosos creram em Jesus. A palavra de Cristo foi dita aqui, entrou aqui e eles falaram: poxa, espera aí, é exatamente isso. Jesus está certo. Jesus, o que Jesus fala é a verdade, né? Mas não basta crer em Jesus. Não basta crer que o Filho de Deus, que Jesus é o Filho de Deus. Como pastor, que é isso tal? Vou ler aqui. É a Bíblia que está falando, não sou eu. Ainda assim, muitos dos líderes dos judeus creram nele, mas, por causa dos fariseus, não confessavam a sua fé, com medo de serem expulsos da sinagoga. E aí vem a razão. Pois, verso 43, pois preferiam a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Então, meu amado, você pode até admitir que a palavra de Deus é a verdade, mas você só é salvo se você se comprometer com essa verdade. Aí é o problema de muitos daqueles que comentam, e obrigado pelos seus comentários. É o problema daqueles que se comentam. São pessoas que não estão comprometidas com a palavra. Estão comprometidas com a igreja, com o sistema religioso. Estão comprometidas com a história. Eu sou historiador, eu sou sociólogo, eu sou filósofo. Você pode ser o que você quiser. Sabe qual era a profissão de Pedro? Pescador. João, esse que a gente está lendo aqui, pescador. Eles não eram os eruditos da época, né? Talvez o mais erudito aqui, o mais culto, né? Aquele que talvez ligado à ciência, à filosofia da época, fosse o apóstolo Paulo, que aprendeu, foi filho intelectual de Gamaliel, né? Era um judeu helênico. Você sabe o que é judeu helênico? O historiador aí deve saber. Então, amados, o importante é saber o quê? É que, primeira coisa, sinais miraculosos não vão curar você, não vão te salvar. Os sinais, o sobrenatural, a coisa sobrenatural, o milagre, não é capaz de promover em você o quê? Relacionamento íntimo com Deus. Admitir que a Bíblia é certa também não garante que você vai ter um relacionamento com Deus. Pastor, o que vai me garantir, então, ter um relacionamento com Deus? O que vai me garantir, de fato, a salvação? Verso 44. Então Jesus disse em alta voz: quem crê em mim, não crê apenas em mim, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para todo aquele que crê em mim, não permaneça nas trevas. Se alguém ou presta atenção aqui, ó, agora a Bíblia vai desenhar. Olha o jogo de palavras. Olha a construção argumentativa que Jesus está falando aqui, querido. Sabe, a gente lê a Bíblia, a gente não presta atenção nessas coisas. Olha a construção do argumento. Se alguém ouve as minhas palavras e não lhes obedece, eu não o julgo. Pois não vim para julgar o mundo, mas para salvar. Entretanto, há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. Não é só rejeitar a Jesus, é não aceitar as palavras de Jesus. A própria palavra que proferi o condenará
no último dia. Olha só que coisa interessante. Então, Jesus está falando assim, olha, eu vim, interpretei de forma correta o Velho Testamento. Isso é Jesus que está falando, tá? Interpretei de forma correta o Velho Testamento. Anunciei as minhas palavras para o mundo, para a humanidade. Esse é o ministério de Jesus. E ele fez isso com que propósito? Ele falou aqui, eu não vim para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Então, o anúncio, escuta, crente, o anúncio da palavra de Deus, feita por Jesus, e a obra de Cristo lá na cruz, sua morte e ressurreição, cumprindo assim a justiça de Deus, já expliquei isso em outros vídeos, assista os vídeos do canal, se inscreva, se aculture. Isso, essa estrutura feita por Cristo, esta realidade histórica e sobrenatural feita por Cristo, realizada por Cristo, para salvar. Você sabe, olha só que, olha, só podia ser Cristo, gente. Olha só que argumento maravilhoso. Então, se você sabe disso tudo, se você admite isso tudo, mas não crê, nem obedece, veja que é um binômio de ações humanas, o homem precisa crer e o homem precisa obedecer, se submeter. Se você não faz esse binômio em relação às minhas palavras, eu não vou julgar, porque eu vim salvar o mundo. O meu objetivo é salvar o mundo. Quem é que julga e condena, então? Quem é o juiz? O que o juiz faz, gente? O juiz julga, condena ou absolve. É ou não é verdade? Vou ler de novo, porque eu acho que você não prestou atenção. Verso 48. Aqui, ó. Verso 48. Verso 48 de João, capítulo 12. Há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. Então, olha só, não é só rejeitar a Jesus. Olha, gente, que argumento bem construído. É por isso que foi construído por Jesus, né? Há um juiz para quem me rejeita, ou seja, quem não crê e não aceita o quê? As minhas palavras. Ele vai dizer a própria palavra que proferi o condenará no último dia. Pastor, por que a igreja erra tanto? É pela mesma razão que o mundo erra. Por quê? Se afasta da palavra de Deus. Por isso que, se nós, enquanto ente humano, nos aproximarmos da palavra de Deus cada vez mais, Salmo 1, querido. Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Vou repetir. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, ou seja, fica ouvindo besteira, fica acreditando em coisa que historicamente já é provado que é errado, né? Vamos pegar um outro exemplo aqui, a filosofia. Quantas escolas filosóficas nós temos e que não chegaram a conclusão nenhuma? Já notou isso? É a metafísica, é o existencialismo, a filosofia relacional, filosofia liberal, é a filosofia do
do ato e da potência, é a filosofia do mundo sensível e do mundo inteligível, é várias filosofias, várias formas de enxergar o mundo e não chegar a conclusão nenhuma. Por quê? São ciências humanas. Então, amado, a própria palavra que proferiu condenará. Há um juiz para quem me rejeita, quem não crê em Jesus e não aceita as minhas palavras, porque quem não crê em Jesus não aceita as palavras de Jesus. Ah, aí entra. Ei, presta atenção você aqui, ó. Aí entra. Não, não, mas eu sou religioso. Eu pertenço a um grupo religioso, né? Mas você, mesmo pertencendo a um grupo religioso, né? Vem a segunda parte. Você aceita a palavra de Jesus? Aceita? Então, meus amados, o problema é esse. Tem grupo religioso que, por exemplo, não, a pessoa vai morrer, aí ela vai nascer de novo, ela vai morrer, vai nascer de novo, vai morrer, vai nascer de novo, vai morrer, não vai nascer de novo. E neste processo de provas e expiações, ela vai chegar um momento em que ela vai se tornar tão pura que ela vai ser absorvida pela grande alma cósmica num processo chamado Nirvana. Isso aí é um grupo religioso que prega essas coisas. Eu te pergunto, onde é que isso está escrito na Bíblia? A Bíblia está dizendo assim: ao homem está ordenado morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo. Opa, então o homem, para o juízo, ele morre uma única vez. Então, esse negócio de morrer, reencarnar, morrer, a reencarnação e a transmigração das almas não é um conceito bíblico. Católico, seja no veio protestante, de coisas que são ensinadas nessas estruturas que estão contra aquilo que a palavra de Deus diz. Então, quem vai ser o juiz? A própria palavra. Porque a palavra está aqui, ó. É só ler. Ok? E aí Jesus termina assim: pois não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou me ordenou o que dizer e o que falar. Sei que o seu mandamento é a vida eterna. Jesus está dizendo que o mandamento, a palavra, gera a vida eterna. A palavra de Deus é que vai gerar a vida. Não é a sua religião que vai gerar a vida. Não é o seu grupo religioso que vai gerar a vida eterna. Não é rito religioso que vai gerar a vida eterna em você. É a palavra. Está escrito aqui: sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu digo é exatamente o que o meu pai me mandou dizer. Ok? Então, amados, é importante a gente entender isso. Só li a Bíblia, tá? A gente só está falando de Bíblia aqui. Mas se você quer um pouquinho mais de Bíblia, vamos para João capítulo 14. Ah, pastor, por que pulou o 13? Tudo bem, a gente pode falar sobre o 13. Jesus lava os pés dos discípulos, né? É do verso 1 até o verso 17. Aí Jesus, do verso 18 até o verso 30, ele prediz que vai ser traído. Do verso 18 ao verso 30, ele prediz a sua traição, né? E do verso 31 até o verso 28, até o verso 38, Jesus, ele prediz que Pedro o negará. Olha só. Então, Jesus fala ali para os seus discípulos que várias coisas vão acontecer no processo da caminhada de Jesus Cristo para a cruz. E eu acho que isso aí deixou muitos. Um dos discípulos, um de vocês vai me trair,
Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Tu imaginou os discípulos ouvindo, os discípulos ouvindo isso? Por isso que tem um verso, por isso que está aí o capítulo 14. Olha, não se turbe não se perturbe o coração de vocês. Poxa, depois de tudo aquilo que Jesus falou, o coração deles estava perturbado, estava preocupado. Aí Jesus vem e diz assim: não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes um lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Olha só. Aí Tomé entra em crise. Ó, um outro, né? Ele falou de Judas, ele falou de Pedro, e agora entra Tomé. Ele está ali, está conversando com os seus discípulos. Aí Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Outro discípulo. Então perceba, meus amados, olha só que coisa interessante. É Judas, é Pedro, é Tomé e agora Felipe. Ninguém estava. O pessoal estava meio perdido do que Jesus estava falando. Disse Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai. Isso nos basta. Jesus respondeu: você não me conhece, Felipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo. Quem me vê, é o Pai. Como você pode dizer: mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando eu digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Digo-lhes a verdade: aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o meu Pai seja glorificado, para que o Pai seja glorificado do Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Percebe, então, que os discípulos estavam tendo dificuldade de fazer uma admissibilidade de que Jesus era o próprio Deus encarnado ali na frente deles. E que as palavras de Jesus, então, não eram somente palavras de Jesus, eram palavras do próprio Deus. Por isso, amados, que o objetivo deste canal é fazer com que você entenda a importância deste livro, a importância da Bíblia. Porque a Bíblia são palavras do próprio Deus para nós. Sejam ditas pelo próprio Deus, através de Cristo, sejam ditas através do Espírito Santo, que inspirou homens para escrever os diversos livros da Bíblia, com o objetivo de esclarecer os planos e os propósitos de Deus para mim e para a sua vida. Mas para que os planos e propósitos de Deus sejam esclarecidos para mim e para a sua vida, primeiro, você precisa conhecer. Segundo, você precisa meditar.
Terceiro, você precisa se submeter ao quê? Deus. Esse é o problema da igreja. Esse é o problema das denominações, sejam elas quais forem. Todos esses grupos religiosos chegam num ponto, querido, que eles falam assim, cara, ou a gente escolhe a denominação, ou a gente escolhe a Bíblia. Eu escolhi a Bíblia, mas tem muita gente que escolhe a denominação. E aí é o que tão sabiamente minha esposa falou. Mesmo as pessoas sabendo, é isso que é interessante. E eu louvo a Deus para minha esposa. Mesmo as pessoas sabendo que aquilo é errado, elas continuam lá. Então, amado, pense sobre isso. Eu vou continuar. Vou continuar, que eu vou terminar aqui o capítulo 14 todo. É para você dizer, olha, o pastor está falando da Bíblia. Vamos lá. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da Verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Querido, aqui Jesus está prometendo o Espírito Santo. Ele já havia prometido isso lá em Joel, Velho Testamento. Jesus está falando assim, olha, se você me ama, porque a minha palavra já está aqui. Ó. Escuta, crente, a Bíblia só falta desenhar. Jesus está dizendo, ó, se você me ama, você vai guardar os meus mandamentos. Essa é a sua parte. Essa é a parte que é factível ao homem. O homem precisa ter o desejo de guardar os mandamentos de Deus. Ok? De se inteirar, de querer os mandamentos de Deus, de conhecer e de meditar sobre os mandamentos de Deus. Isso é responsabilidade minha e sua. Aí vem o sobrenatural. Aí o sobrenatural, aí é Deus que vai fazer. Porque é promessa de Cristo. Vou repetir. Está aí a Bíblia. Se está no seu colo, se está na sua frente, se está no banco aí. Não interessa o local onde está. Se ela está na tua estante aberta em Salmo 91, tira ela de lá, coloca no seu colo e comece a ler. Essa é a parte que cabe a você e a mim. Aí vem o sobrenatural. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da Verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais. Vocês, porém, me verão, porque eu vivo. Vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Olha só, meus amados, que coisa tremenda. Por que que o mundo não pode receber o Espírito? Primeiro, porque não crê em Cristo. Segundo, porque não crê na palavra de Cristo. Terceiro, porque não obedece à palavra de Cristo. Quarto, porque não medita na palavra de Cristo. E quinto, porque não se submete à palavra de Cristo. Ora, se nada disso você faz, o Espírito Santo, aí vem o sobrenatural. Sabe por quê? Porque isso aqui é natural. Isso aqui você pode fazer. Isso aqui você pode desenvolver o desejo de fazer isso aqui
no seu coração. Se você fizer isso, aí vê o sobrenatural. O Espírito vai morar dentro de vocês. Ele vai testificar. Ele vai iluminar a sua mente para que você possa entender a palavra. O problema é que o mundo, ele não tem a mente iluminada pelo Espírito. Sabe por quê? Porque aquele que quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me revelarei a ele. Então, perceba, né? Novamente aqui a simbiose relacional entre o ser humano e o homem, entre o ser humano e o próprio Deus, através do Espírito. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Você diz, eu amo Jesus, eu amo nada. Porque se você amar Jesus, a primeira coisa que você vai querer fazer é estudar a palavra de Cristo. Aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me revelarei. Aí é uma atitude de Deus, de Jesus para com você. Ele vai revelar. Ele vai esclarecer a Bíblia para você, mas você precisa amar verdadeiramente Jesus. Diz que então Judas, não Iscariotes, um outro Judas, entrou outro discípulo aí. Olha só como é que a conversa ali foi entre Jesus e seus discípulos, seus vários discípulos. Então Judas, não Iscariotes, disse: Senhor, mas por que? Mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Se eu fosse Jesus, eu falava assim, eu já respondi isso aí. Mas graças a Deus, Jesus não sou eu, nem você, né? Jesus, ele é misericordioso, ele é paciente, porque Jesus já explicou isso. Mas Jesus vai lá, olha. Verso 23. Respondeu Jesus: Se alguém me ama, obedecerá à minha palavra. Meu Pai o amará, e nós viremos a ele e faremos nele morada. Aquele que não me ama não obedece às minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são do meu Pai que me enviou. Olha só, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, meu Pai o amará, e nós viremos a ele e faremos nele morada. Se você de fato decidir amar a palavra de Deus, se você decidir amar a Jesus, falar aí em seu coração, não, Senhor, eu vou seguir, eu vou fazer de tudo, eu vou me esforçar. Não é não é a minha igreja, não é o sistema religioso a que pertenço, é que tem a tutela espiritual da minha vida. Escuta, crente, o dia que você falar assim, Senhor Deus, não é o sistema religioso que tem a tutela da minha vida espiritual. É o meu amor por ti e pela tua palavra. Jesus e Deus, por intermédio do Espírito Santo, isso tudo está nesse capítulo aí. Ele vai vir a você. E é Jesus que está dizendo. E nós viremos a ele e faremos morada nele. Jesus vai vir, o Espírito de Deus, que é o próprio Deus, que é o próprio Jesus, vai vir e vai morar. Por isso que Paulo diz assim: acaso não sabeis vós que sois templo, morada do Espírito Santo? Então, para você ter o Espírito Santo, você precisa amar a Deus. E você só ama a Deus se você obedecer a sua palavra. Vamos continuar?
Tudo isso, verso 25. Tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Deixo-vos a paz. A minha paz lhes dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenha medo. Vocês me ouviram dizer, vou, mas volto para vocês. Se vocês me amassem, ficariam contentes, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Isso eu lhes digo agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vocês creiam. Já não lhes falarei muito, pois o príncipe deste mundo está vindo. Ele não tem nenhum direito sobre mim. Todavia, é preciso que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço. Vamos daqui. Gostaria de terminar essa aula um pouco diferente. Gostaria de terminar essa aula com essa mesma palavra de Jesus. Levante-se e vamos daqui. Levante-se e vamos daqui. A Páscoa, né? Levante-se, vamos fazer essa passagem. Levante-se, saia do Egito. Que Egito? Egito do sistema religioso que está te oprimindo, que está te enganando, que está falando um monte de mentira para você. Levante-se e vá para a terra. O mundo é o nosso estágio. Passar, paz, transcendam, transcendam. Isso que religioso é feito pelo homem, transcenda, é Cristo. Volte para a palavra. Igrejas, sistemas religiosos, voltem para a palavra. Deixem essas suas tradições feitas por homens, homens pecadores, como eu mostrei em vídeos anteriores, homens que fizeram atrocidades, como eu mostrei em vídeos anteriores. Tenha coragem de admitir isso, meu amado. Eu tive. Eu era protestante, pô. Tive coragem de admitir isso. Não, os protestantes erraram, as igrejas protestantes têm erro, e a palavra de Deus está acima disso tudo, e eu sigo hoje a palavra de Deus. Ah, pastor, você está falando para eu sair da igreja? De modo nenhum. Eu estou pedindo para a igreja sair de você. Como assim, pastor? Eu estou pedindo para a palavra de Deus ser mais importante que a igreja. Até porque você é a igreja. Baseado em João capítulo 14, sabe por quê? Porque o Espírito está em você. Aquele templo que você se reúne, ele se torna a igreja, sabe por quê? Porque um monte de gente vai para ali e é um monte de gente que tem o Espírito Santo. Aí aquele local ali abriga a igreja, mas igrejas são pessoas. Que Deus possa te abençoar nesta manhã. Que Deus possa falar ao seu coração nesta manhã. Você possa entender que o objetivo deste canal não é pregar sistema religioso, nem defender sistema A, B ou C,
nem defender católico, nem defender protestante. Aqui nós estamos falando de igreja, de verdadeira igreja. E continuaremos apontando para os problemas da igreja durante a história. A próxima lição será sobre cessacionismo, eclesiologia e história da igreja. Os erros do cessacionismo. Pastor, o que é cessacionismo? Próxima aula.